Olá, estamos começando mais uma edição do Vitrine Alternativa, esse podcast visando dar voz às pessoas para que elas possam divulgar seu trabalho, seus produtos, histórias inspiradoras, ideias inovadoras. Esse é o nosso objetivo aqui dentro do Central Podcast, para falar dos mais diferentes assuntos. Então, se você gosta de novidade, de fugir um pouco do convencional, seja muito bem-vindo. Já dá o seu like também, isso fortalece demais o nosso trabalho aqui dentro do nosso canal Central Podcast. Já aproveita, se inscreve no canal também para receber as notificações sempre que tiver novidade dentro do Vitrine Alternativo ou qualquer outro programa, você vai ser informado e vai ficar ciente de tudo que acontece, tá bom? E hoje o nosso episódio é para falar de vários assuntos, mas principalmente da questão comportamental. Comportamento humano. A gente poderia falar de vários outros assuntos com o meu convidado aqui, porque ele é palestrante, psicanalista, professor, ator, escritor, compositor, jardineiro, não, tô brincando. Mário Bastos, prazerzaço, Mário, ter você aqui. E é bacana, e até o Mário faz parte um pouco da minha história profissional, que eu trabalhei com o Mário na época da Rede Amigos da Cultura. É bem isso, né, André? É, É bom tudo te ver de bem? novo, Tudo bem? Obrigado Ricardo. por aceitar aqui o convite, viu? Não, é gostoso, cara, porque as pessoas têm história, Tem. né? Você chegou, não, André é da Cruzeiro. Não, peraí. De onde veio? É, Quem veio? antes O, do André da Cruzeiro, o tinha um estagiário. outro André. Você É, fez o estágio é, falando de esporte na Rede Amigos da Cultura, que era um projeto cultural, sim. né? Que nós temos muita história ali dentro, muito Putz! gostoso. Foi lá um ano e pouco que você teve com a gente. Você, mas Sim, Benjamin Peste, Larissa sim. Vasconcelos, Thiago Thiago Cordeiro, Cordeiro, o Alexandre Ale Assaf, Assaf, puxa vi saudoso Ale saudoso Assaf. Ale Assaf, entre outros, né. E Uhum. dali vocês saíram para a área de comunicação e eu fico feliz, porque eu vejo hoje como vocês Cibele Freitas também, Cibele, ô, Cibele diretamente minha parceira. diretamente da Nova Zelândia para É, voltou para verdade. Sorocaba, né. J. Abreu, que tá lá no J. Abreu. SBT. Cara, eu fico muito feliz com isso, É, porque é aquela história meio de pai e filho, né, olha aí, olha onde chegou. é, Claro, nem todo mundo toda a família tem um cunhado, né, então exa não tem problema, é, mas, é verdade. enfim, a gente tem muita história e o comportamento humano sempre fez parte, É, né, sempre fez parte. Só falando Amigos da Cultura, né, André, é. você lembra, a gente fez as primeiras transmissões via internet de Sorocaba, fomos nós, cara. É, eu lembro que assim, esse formato aqui, podcast, na verdade a Rede Amigos da Cultura fazia Já isso já, tinha, né. tinha os programas de entrevista, né, que Exatamente, nós tinha. fazíamos, né, tivemos lá o Jornal da Rede, que era com Cláudio É, Cláudio Dias Dias Batista, Batista, Luciana Luciana Meira. Meira, pessoas assim, e é muito gostoso isso, porque é atualização, né, Isso. trocou a entrevista, agora é podcast, e realmente fico muito feliz de ter participado dessa revolução da comunicação. Uhum. Hoje são upgrades, antigamente era É, uma revolução. com Né, onde certeza. nós fomos para Franca transmitir jogo de basquete da LSB, Sim, eu lembro. fomos para São José dos Campos. É muito gostoso isso, Não, André, é é muito bacana. gostoso. Não, e faz parte, né, faz parte dessa evolução. E o Mário, além e no meio de tudo isso, eu tive a oportunidade também, né, Mário, de trabalhando na Rede Amigos da Cultura, de participar de um pouco também desse trabalho seu, dentro de treinamentos, palestras, você como psicanalista, estudioso da psicanálise, realizava esses trabalhos e eu tive a oportunidade de algumas palestras suas. Sim, você me acompanhou Sempre inclusive. sempre fazendo esse trabalho, até também algumas eu não sei se a gente chegou a transmitir na Rede Amigos da Cultura, não lembro. Não, a gente só registrou É, algumas né? coisas, a gente registrava eu tinha um programa que era o Despertar para a É Vida, isso. onde eu dava pequenas pílulas, até na Cruzeiro Na eu Cruzeiro fazia. FM, isso. Até na própria Cruzeiro, na época, a gente falava lá 3, 4 minutinhos, Sim. e isso é bom, porque o ser humano, cara, a base de tudo é o ser humano. Se nós estamos aqui hoje na tecnologia de ponta, com, né, robôs, com humanoides, foi o homem que criou. E esse homem é que a gente precisa trabalhar ele. E hoje mais do que nunca, porque tem gente que está preocupada em ser trocado por um humanoide, tem gente namorando com IA, tem Verdade, umas né? coisas bem doidas, cara. E esse ser humano é uma caixinha de surpresas. Então a gente precisa estudar, precisa trocar ideia. Trabalho muito com o poder público, né? A área de educação e a área de saúde são áreas muito sensíveis, elas estão lá diretamente com as crianças ou com as pessoas doentes, né? Então a gente precisa trabalhar esse ser humano. É Uhum. muito bom isso, cara, é muito bom. Mário, você entrou num ponto importante até para a gente,
destrinchar esse bate-papo sobre esse comportamento humano, até desse lado, um palestrante, psicanalista, justamente nesse momento. Você, eu tive a oportunidade, como eu disse, de acompanhar algumas das suas palestras, a gente tá falando há 18 anos. Muita coisa mudou, muita Muita, coisa mudou, o muita. comportamento humano mudou, o mundo mudou, o mundo digital é diferente. O que isso, na sua percepção, tem afetado o ser humano? Há 18 anos, quando eu não sei se você acho que você já dava Cara, eu tô há palestra, né? mais de 30 anos nessa brincadeira. Eu Então. estava outro dia aqui num restaurante Hã. e foi um dos primeiros lugares que eu dei aqui em Sorocaba. Meu, eu tinha cabelo preto, dava treinamento de Ó, eu te palestrinha conheci com o cabelo grisalho, hoje cinza tá claro, branco, hoje hoje tá tá branco. branco, né. Então, mas essa mudança, André, você foi muito assertivo nessa pergunta. Por exemplo, vamos falar de filmes. Sim. As pessoas que produzem filmes, né, os diretores, os produtores, não existe, se você e isso até foi relatado, não existe mais diálogos profundos. Não existe, é uma coisa muito rasa, porque a pessoa tá no celular, tá assistindo o filme, você entendeu? Tá comendo alguma coisa, então é muito raso. O ser humano hoje, ele não se aprofunda muito. Entendeu? Se der um livro muito longo, o cara: "Não, não, tem um e-book, deixa eu ir pra tela", e isso não é bom, é um lado que é negativo na história. Tecnologia é fantástica, nos ajuda muito, né. Na minha época, quando eu era professor, eu tinha lá o como é que chama? O farejador de plágio. Uhum. Então, se o cara fazer um plá hoje não dá, hoje Sim. com a IA ela faz tudo. Eu não esqueço, na faculdade, eu dava aula nessa época em Itapetininga, e o rapaz entregou o trabalho, eu era o coordenador dele. Aí eu peguei e comecei a folhear, aí falei: "Poxa amigo, mas faculdades integradas de Botucatu não rola, né". O cara copiou e colou, Ele nem viu. nem viu o que ele estava fazendo, né. Então é muito interessante, hoje em dia você conversa com a pessoa, que eu falo que existem 3 problemas muito grandes no mundo, e no mundo corporativo: liderança, comunicação e relacionamento interpessoal, que hoje a gente chama de inteligência emocional, tá. Hum. Você conversa, né, a mamãe te ensinou aquelas palavrinhas mágicas, né, "Por favor, dá licença, muito obrigado". Na comunicação tem uma que é "entendeu", porque um faz que fala, o outro faz que entende e tá tudo certo. Verdade. Quando você fala "entendeu", "Ah, não entendi, então reproduz o que eu falei". "Poxa, não sei e tal", aí fica difícil, você Uhum. entendeu? Sim. E isso Entendi. Você quer que eu entendi. repita? É. Não, é É, isso, e as é. pessoas você fala, eu tive oportunidades, eu trabalho hoje com gestão, né, eu sempre trabalhei Uhum. com gestão de Sim, pessoas, sim, hoje eu sim. tenho 400 colaboradores para tocar, e eu converso com um ou com outro, ele tá me olhando, daqui a pouco ele vira e sai andando. Me dá a nítida impressão que eu não falei nada, mas não é culpa dele, você É o entendeu? mundo É hoje, um né. mundo. Eu recebi aqui, recentemente, o Fábio Mascarenhas, Sim, que é Fabinho, secretário Fabinho, Fabinho. Fabinho, né, que é secretário, professor de Uhum. Relações Públicas, Sim. secretário, da Câmara de Sorocaba hoje, secretário de Comunicação. E ele estava me falando que hoje, para você prender a atenção das pessoas, você precisa de segundos. Então as pessoas começaram a produzir vídeos, por exemplo, de 8 segundos, ou seja, você tem que passar sua mensagem em 8 segundos. Porque Mais imediato que isso, como é que você passa uma mensagem em não, 8 você quer segundos? saber, antigamente, os primeiros 10 minutos de uma palestra ou de um treinamento é que você tinha para segurar a atenção. Hoje são 8 segundos, como você mesmo está falando. E o que que dá para fazer em 8 segundos? Muita coisa ou pouca coisa, Não, nos dias de né? hoje nos dias de hoje 8 segundos são fundamentais, é o que conta. Porque se você não segurar em 8 segundos, o cara num Já reels, perdeu. tá vendo? E como fugir desse imediatismo ou se adaptar a ele? Então, Porque não tem como, não, Mário, é a fugir você vida, não tem não como tem. fugir, não Como adaptar adianta. isso? Como dizia Charles Darwin, sobrevive os que se adaptam. Tanto que as baratas estão vivas e os dinossauros morreram. Exa Mas na realidade é uma adaptação. Veja, hoje quem trabalha com o público, quem trabalha com o ser humano, ou com gestão de pessoas, ou com treinamentos, ou com propaganda, mudou tudo. Não adianta, naquele tempo. Naquele tempo, foi o tempo. Hoje eu vejo os meus filhos, que têm mais ou menos, um é engenheiro, outro é publicitário, jornalista, eles estão totalmente mudados do que quando eram crianças. A gente precisa se adaptar, André.
Não adianta, você não tem como fugir. Na sua individualidade, você ainda tem direito de ser você. Sim. Você partiu, abriu a porta da sua casa, você está na sociedade. E a sociedade hoje ela pede por coisas rápidas, né, como você disse, coisas imediatas, rápidas e eficazes. Então você tem que ser muito bom, muito bom. Você entendeu? Ou na futilidade ou na utilidade. Porque nós temos, veja, tem horas que você está no campo da futilidade, tem horas que você está no campo da utilidade. E aí, esse oceano chamado internet, esse oceano chamado globalização, esse oceano chamado comunicação, você tem. Adianta hoje você ser erudito num discurso? De forma alguma. Adianta. De forma alguma. Não. Você tem que prender atenção, né. Né? E aí que tá, Mário, porque isso acaba influenciando diretamente a relação entre as pessoas. Hoje, e até conversando também em vários, episódios aqui do Vitrine Alternativo com psicólogos, psicanalistas, professores, enfim, principalmente lidando com os jovens, eles falam que realmente 40, eu tô com 40 anos, agora 40 a mais é impressionante como mudou o comportamento. Sim. E aí fica na dúvida, esses jovens estão errados? Eles só estão seguindo a geração É a deles. geração, esse é o problema, aí é que tá o gap da adaptação. Vamos lá então, o de 20, o de 40 André e o de 60 Mário. Hum, Gerações diferentes, eu tenho que te entender, você tem que me entender, você tem que entender o de 20, eu tenho que entender o de 20, porque é a vida deles. Não adianta você querer falar: "Não, na minha época, quando eu comecei", era Foca, né, que chamava, "comecei no exato. jornalismo e na". O cara fala: "Beleza". Hoje é diferente. Como é que sai um estudante de jornalismo da faculdade hoje? Uhum. De outra maneira, no mínimo no digital. Com certeza. Você vai falar de, sei lá, de editor, de prensa de jornal, você ainda chegou a ver um jornal ser impresso. Sim. Mário, na faculdade eu revelei foto. Eu Eu sei. revelei foto. Acho que a juventude não sabe o que é Não, sabe isso. revelar foto, não E, sabe o cara, que é que é. maravilhoso o processo de você revelar uma foto. É artístico, porque, assim, primeiro você tem que saber que você tirava a foto, apertava o botão. Você não sabia se a foto ficou boa. Você captava a imagem e não sabia como ia ser. Exatamente. Hoje você apaga, põe de novo, põe É. filtro, põe não "Ai, sei não o quê, ficou legal". tira o fundo, bananana, você entende? Você já faz a produção toda. As edições, pô, você trabalhou na Rede Amigos da Cultura, você fazia edições, a gente tinha Sim. muita coisa ao vivo e era Nossa. gostoso. Sim. Mas hoje, metade, por exemplo, daquele programa de humor que nós tínhamos nas madrugadas, O metade Insônia. o Insônia, metade do programa a gente não podia fazer hoje, Ah, não podia, não podia. A gente ia ser censurado. entendeu? Ia ser Ou censurado, porque a gente falava: preso, "Nossa", ou um ou preso, preso. não, cancelado, porque não tinha É, rede social hoje é naquela época. cancelado, Não tinha verdade. redes sociais, É. Não, era o que? você tinha lá Orkut, um Orkut, acho. Orkut, tinha Facebook, que era o auge. A gente ia ser hoje é cancelado, É. porque ia ofender, e não é questão de ofensa, mas é questão que eles não estão acostumados. Agora, Mário, vamos lá. Dentro de todo esse conceito, hã, tudo bem, as pessoas estão vivendo a época delas, Eu só vou ok. falar uma coisa que todos pode independente da época, mas eu vou te falar o que que é importante em Tá, todos eles, tá? tá bom, vamos lá. Porque assim, hoje, tudo bem, a gente vive tem que entender que os jovens estão num período digital, que, ok, eles têm toda essa facilidade que o mundo oferece. Maravilha, a gente, eu passei por um processo de eu tive que rebobinar a fita para a locadora para devolver, mas também vi o DVD surgindo e vi o Blu-ray, né, locadora acabando porque tinha streaming e hoje sim, acabou. sim. Então, é todo o processo, a gente entende. Só que assim, a gente era obrigado a fazer, era obrigado a pensar, era obrigado a agir. Hoje as pessoas não estão agindo tanto e não estão pensando tanto. O quanto isso é preocupante. É muito, é muito. É o que eu falo, o ser humano ele é movido de emoções. Se eu recebesse eu recebia, vamos dizer, na minha época, com a sua idade, eu recebia 100 nãos por mês. Você já passou a receber 30, 40. Hoje, se um jovem ouvir o primeiro não, é a mesma coisa aquele operador de bolsa quando ele dá o primeiro prejuízo. O índice de suicídio está muito grande. A frustração do não. Eu sei trabalhar com um não um pouco melhor que você e você muito melhor. Mas não é culpa deles.
É toda uma estrutura que vem levando. Porque o ser humano, ele tem essas a gente fala de inteligência emocional, é você trabalhar a inteligência emocional para suportar as dificuldades. Você pergunta: "Eu ainda não tenho, mas os meus netos?" Não sei, cara, não sei. Não sei se terei netos e se estarei vivo para vê-los adultos, porque é muito difícil isso aqui. Esse ser humano, ele está sendo movido é o que eu falei para você, namorar com uma IA. E aí? Eu não consigo Tem gente que imaginar. curte. Ué, tá bom, tá certo, tá bom. Ah, É, eu sou pai de pet, prefiro então mudou e a gente tem que aceitar essa juventude. eu não consigo imaginar o que é namorar com uma IA. Eu também não, eu não Hum. entendeu? Só se fosse uma alemã, "Ya, ya". Uma uma japonesa, Eu "Ya". não, "Ya". Puta, olha onde a gente chega. É, tem que ter um Vai pouquinho de viajando. insônia É, no vai nosso ter programa. viajando, é. E assim, isso que eu falo, Mário, porque beleza, tem tudo isso, tem essa questão do pensar e tudo mais, da frustração. E eu teve 2 situações que me chamaram a atenção, uma interessante para o lado, na verdade, 2 interessantes pra gente fazer uma análise. Eu estava numa festa infantil e num determinado momento tinha o pessoal, os organizadores, os recreadores ali, organizando um jogo de futebol entre as crianças, e uma menina queria ir para o gol. E ela queria ir para o gol, não, daqui a pouco você vai, o recreador terminou o jogo, ela não foi para o gol, ela começou a chorar. E eu vi a mãe chegando pro recreador e falar: "Viu, você não pode colocar mais 5 minutinhos, estava todo mundo cansado, a criançada cansada, ia ter o parabéns. Você não pode continuar 5 minutinhos o jogo pra ela ir no gol e parar de chorar?" Ou seja, ela ia mobilizar toda a organização da festa, as outras crianças iam ter que voltar pra ela fazer o desejo da filha. Que coisa, né? André, vamos lá, vamos lá. Eu conheço seus pais, Sim, ok, é você e sua irmã. sim. Quem para o seu pai e para sua mãe são as crianças mais lindas do mundo? Ah, espero que a minha irmã. Eu também. Sua irmã primeiro, você depois, mas o que eu quero dizer Exatamente, exatamente isso. o que eu quero dizer para você é o seguinte, na dor, você vai num PA, por exemplo, hoje. Aí entra uma mãe com a criança com uma febre, uma febrinha, mas a febre dessa criança é a maior febre do mundo e ela tem que ser atendida imediatamente. Isso é uma questão de necessidade. Agora na utilidade, agora na futilidade também funciona do mesmo jeito. Vocês têm que girar em torno, porque a criança está sendo acostumada ou treinada o mundo gira em torno dela. Você entendeu? Hoje um professor não pode tomar certas um educador não pode tomar certas atitudes de educar, ele não pode educar, e sim ele tem que educar conforme os pais querem que ele eduque. Então essa atitude, por um lado: "Poxa, tadinha, vamos dar mais 5 minutos para ela. Gente, vamos todo mundo aqui de novo, se fosse uma foto, né, vamos tirar a foto que ela não saiu na foto? Sim, lógico. Não, mas mais 5 minutos". Então, o mundo tem que girar em torno da minha filha ou do meu filho, mas sempre foi assim. Só que está evidenciado diferente agora. Porque o Andrezinho era quando você era bebezinho de olhinho clarinho, bonitinho, fofinho, era o bebê mais lindo do mundo. E para essa mãe, a filha dela é a Só que na época, tipo, não foi jogar, eu falei: "Não, ó, semana que vem a gente joga de novo, tá?" ponto. Só que a semana que vem a gente joga e nunca chegava a semana que vem. Era que nem o dono da bola. Exato. Ele só jogava porque ele era o dono da bola, que era É. normalmente era ruim. E nesse aspecto, teve também uma situação que me chamou muito a atenção de uma amiga minha, que a filha dela estava jogando, vôlei, e era uma jovem ainda, saindo da infância, indo pra adolescência, e ela começou a errar e jogos escolares e o ginásio começou a colocar Vaiar. pressão: "Saca nela, que ela é ruim, não sei o quê", e ela começou a chorar. E o pai dela foi falar, foi tentar agir, intervir, foi querer entrar na quadra, tirar ela, xingar a torcida, e essa amiga falou assim: "Não, deixa". E ela que escreveu um texto depois falando assim: "Se você não preparar seus filhos para as dificuldades da vida, que filho você tá criando?" Eu achei aquilo fantástico, uma lição. E a Então, educação que ela tá dando não tá sendo cruel com a filha. A vida foi cruel. Ela simplesmente deixou a filha dela se virar naquela situação. André, é muito interessante, mas é isso que eu falo pra você. O primeiro não, tem gente que se suicida, que não tá acostumado, É. entendeu? Eu falo pra você, eu estava vendo outro dia um vídeo qualquer, de humorista, né, então o filho chamou os pais: "Olha, eu pai, mãe, vocês já estão morando aqui em casa já faz um bom tempo, mas eu acho que já tá na hora de vocês saírem, pra eu ficar aqui, eu receber quem eu quiser". Espera aí, tá tudo invertido. É. Então se você hoje
Os pais que estão vindo da tua geração, por exemplo, eles não estão preparando. Eu prefiro te dar o celular, pra você parar de chorar. É. Eu prefiro te dar e aí ele vai buscar no celular o quê? Você tem criança de colo virando a mão na televisão para É, tentar mudar a tela. é. Então a inteligência emocional tá aí, não tá tendo isso de inteligência emocional. Por isso que hoje você abre a internet, tem de tudo, coisas muito boas, mas também tem coisas, "Ai, tome água, com a temperatura tal que você vai", e o cara toma, porque ele não questiona. Ele quer a solução para o problema dele. Então isso que aconteceu é fantástico. Chora, trabalha a frustração, trabalho não. Eu tô brincando, tô trabalhando contra mim agora, que eu como psicanalista adoraria ter o meu consultório cheio de Sim. adolescentes. E existem essas pessoas que não sabem: "Ai não, mas ele não gosta de mim. Ai, porque puxou meu cabelo, e aí porque falou que eu", é falta de estrutura emocional, que É. os pais não querem que os filhos sofram. Tudo bem, o teu pai um dia falou: "Ó, eu não quero que meu filho passe o que eu passei". Isso era uma frase importante. Sim. Eu quero dar ele tem que ter a casa própria, porque eu, sei lá, morava de aluguel, eu quero que ele tenha um carro, porque eu tinha só uma bicicleta. Agora, essa geração é muito raso, é muito É. leve, muito tênue, é uma coisa assim que acaba, fragiliza. E sabe o que eu percebo? Primeiro, os mais jovens hoje, eles não estão no mesmo emprego. Eles pulam de um emprego para outro com um curto espaço de Facilidade tempo e numa facilidade e num desprendimento. total. Eh, por um lado, isso é muito legal, porque existe uma valorização deles como profissionais. "Não, se eu não tô feliz aqui, eu vou sair, vou buscar Sim, a minha acabou. felicidade". Show de bola, Ok. legal pra caramba. Só que assim, a gente vem de uma geração e talvez a minha geração esteja errada, ser submisso demais. Porque a gente veio de uma geração que não, você precisa de um emprego concreto, e tal. Era a época da segurança, né, você tem que ter um carro próprio, uma Exatamente, casa própria, se puder trabalhar no órgão público, melhor ainda, o Banco do Brasil. Então, exatamente. não é certo. É o que eu falo, a diferença do veneno e do remédio é a dose que você aplica. Hoje, vamos dizer assim, a sua e a minha geração era muito colada aqui, era muito submissa. Só que hoje está muito solta. Não existe o caminho do meio. Eu estou trabalhando genérico, tá? Existem Ok. pessoas óbvias, mas não tem gente que está caminhando. Então, isso aqui eu acredito que tem ainda um ajuste. Você falou nisso, eu tenho um empresário aqui em Sorocaba, trabalha na área de alimentação, contratou uma jovem, um jovem, não lembro, para pesar o pratinho e entregar a comandinha. Ficou 6 dias, parou, porque era um trabalho muito pesado. Pediu a conta. "Ah, eu vou arrumar outro lugar". Então tá, vai arrumar outro lugar. Trabalho pesado. Você tá entendendo? Então, essa é a minha preocupação. O que que é leve, então? O que que é ideal? Porque o que é importante, eu aprendi muito isso na psicanálise, André. Eu parei de perguntar por quê e tô usando pra quê. Aí a pessoa: "Não, é um trabalho pesado". Vamos lá, o que é um trabalho pra você? "Não, é onde eu ganho, onde eu faço". Mas pra que você precisa trabalhar? "Ah, pra me sustentar". Não, mas aí você começa a aprofundar, a pessoa trava. Ela não sabe. Esse é o problema. Hoje, o rebelde sem causa do passado são pessoas que não são rebeldes, mas eles não entendem o que eles estão fazendo. Entendeu? Sempre trabalhar, é modinha, já foi modinha trabalhar no shopping, já foi modinha trabalhar no banco, já foi certas modas, certas tendências, mas hoje as pessoas não sabem, muita gente não sabe para quê Sim. estão fazendo as coisas. Não, e hoje todo mundo ou quer ser jogador de futebol ou quer ser youtuber. Sim, mas jogador de futebol é aquela velha história, né, André? Você que gosta de esporte, quantos milhares para ter um Ronaldinho? Exatamente. Quantos milhares para ter um Neymar? Não, eu sou santista, mas hoje É. não tá aquilo. Você entendeu? Então, é o que eu falo para você, todo mundo se pega num exemplo super positivo. Mas é o que eu falei, a trajetória de André Fasano. Eu fico feliz que hoje você é uma pessoa no meio da comunicação conhecida, todo mundo respeita. Mas o Andrezinho que saiu da faculdade e entrou no primeiro estúdio, que se Sim. eu não me engano fora o da Uniso, foi o da Rede Amigos da Acho que foi Cultura. foi o da Super FM. Ah, você foi na Super, 2 verdade. anos da Super Isso, FM antes isso, da isso. Rede Amigos. Você saiu da Super, foi então, você tem uma trajetória, você tem uma Sim, história. É o que eu falo, a gente tem o que conversar, sim, sim. você entendeu? E hoje em dia as pessoas não têm. E o pior de tudo isso é que muitas vezes as pessoas vão buscar isso, porque acham que é muito fácil você ligar uma câmera, falar qualquer coisa ou fazer dancinha no TikTok para conseguir, ter visualização.
E tem gente que consegue, Pra mas nós soa até es quando? pra nós soa estranho isso, eu tenho que bater palmas, porque os caras são bons do que fazem. Sim, Mas é aquilo, será que hoje ele com 16, 17, 18 anos vai conseguir o mesmo sucesso aos 40, aos 45? exato, exato. Eu vejo porque hoje também o sucesso é muito rápido. É impressionante. Músicas que a gente ouvia na nossa época, estão até hoje tocando. Outras A música do carnaval desse ano, eu já não lembro mais qual é, por não, e não exemplo. toca em lugar nenhum Não mais. toca mais, acabou. Essa rapidez que a gente não tá acostumado, é assim, vai, vem, vai, vem, vai, vem, acabou. Youtuber é legal, você mas eu tinha uma aluna na faculdade que ela faz sucesso no YouTube até hoje, que é a Tássia Alcolea. Uhum. Tem lá milhões de seguidores. Só que eu conheci ela como aluna, e como aluna ela tinha um perfil totalmente diferente, mas se encontrou e foi. E a gente tem que respeitar. Agora o até quando? É. E uma coisa que me chama atenção, por exemplo, a gente vê quem tem sucesso. Vamos lá, vamos pegar casos de sucesso. A gente pega, vai, o Cazé. Um exemplo claro. Nossa, ele é fantástico. Exato, porque o Cazé, beleza, ele começou com um sonho gravando no quarto dele, foi subindo, hoje o cara é o detentor de todos os jogos da Copa do Mundo com exclusividade para o Brasil. Não, e agora abriu todos os campeonatos internacionais. Os principais, exato. Então é um cara que, tudo bem, ele começou com aquela futilidade, fazendo um comentário engraçadinho e tal, Sim, só que é um cara que teve estratégia, que teve visão. E talvez, isso que eu queria perguntar pra você, se esses jovens, você percebe que essa nova geração, ela tem essa visão. Muitas vezes talento e até as ferramentas e habilidade para fazer e acontecer, eles têm. Mas e a visão para dar continuidade, para saber encontrar os caminhos? então, Será que tem? quando você falou no Casé, você falou: "Ele foi subindo, subindo", eu falo: "Ele foi trabalhando, trabalhando, É, trabalhando, ele foi errando e acertando, e foi subindo, é. e chegou onde chegou". Todo mundo tem isso, só que muitos estão amortecidos. "André, como é que faz um arroz?". "Ah, deixa eu ver aqui no deixa eu ver aqui". "Pergunta para sua mãe". "Ah, minha mãe tá lá na no eu vou ver, minha mãe tá na sala, mas deixa eu ver aqui, já tô aqui no quarto". Você entendeu? Então aí vai muito, porque hoje esse amortecimento mental que as pessoas estão passando é bem complicado. É bem complicado porque a maioria fica nesse amortecimento e não desenvolve. Só desenvolve quando chega, é o que eu falo, quando a água tá batendo. Aí é a história do empreendedorismo de necessidade ou de oportunidade. A maioria é tudo de necessidade. Eu fico imaginando como é que vai ser no futuro, essa geração que não sabe lidar com Então, frustrações e que muitas vezes não tem a visão e não tem a cancha. né, Cancha é uma palavra velha, né, não tem não tem a antiga, casca. antiga, velha trapo. É, É, não vai estar não tem aquela cascudo. casca Não tem para preparo emocional para isso. poder trabalhar uma frustração. Como é que vai ser lá pra frente, depois que os sonhos ou as expectativas não foram É, atendidas? André, eu vou falar para você, com a evolução do mundo, eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Você entendeu? Daqui a pouco tem gente namorando humanoide, né, porque namorar É. IA já é interessante, humanoide vai ser mais legal ainda. Sei, não sei, antigamente era boneca inflável, hoje você já vai achar É verdade. Eu não quero nem imaginar como é que vai ser. Imagina dar um curto, sei não, lá. então, Bebê reborn, Mário. então, Você cara, vê é que tipo, é legal você ter, ai, putz, é semelhante, tem casos que para idosos que estão sozinhos e tudo mais, mas mas ainda assim eu não sei, né. É aquela história, a natureza, é o que eu falo, a natureza é perfeita, a natureza em si, ela é perfeita. É o que eu falo, Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, e a natureza nunca. Porque É. tudo que você faz é ação e reação. Então, o natural, é o que eu falo pra você, hoje tá todo mundo, né, utilizando, não tenho nada contra, utilizando as canetinhas e tal. Aí eu brinco, tá sobrando só a cabeça, né, porque o resto o corpo muda inteiro. Sim, Só que não é um medicamento que tem um estudo de 20 anos, de 15 anos. O que vai acontecer com isso? Não sei. Eu sou a favor do natural. sim, Eu sou a favor, você tá gordinho, tá fora de forma. Porque aquilo, exercício e fechar a boca, você também emagrece. sim. Mas não, tem que ser rápido também. A canetinha, né. Canetinha, eu não tenho nada contra. É. Mas e aí? E se vier uma pancreatite? E se vier um câncer? Ai, mas não é isso, eu não tenho nada contra. Mas é o teu corpo, a única coisa que você tem é você. É o teu corpo. Então você tem que saber trabalhar o teu corpo. Esse é o grande ganho da vida. É você passou na geração
2000, André Fasano 2000, tá indo para 2000, já tá no 2020, indo para 2040, sem saber o que vai ser. Mas você tem que se adaptar, senão você não sobrevive. É. E é bem isso, porque até fica essa dúvida, a gente tá falando muito da nova geração, né? Parece que a gente tá pegando no pé da nova geração, Não, de maneira alguma. mas não, Não. cada um tá na sua, como a gente mencionou no começo. Eu fico pensando do que vai ser a nossa geração pra se adaptar, porque a gente vai ser minoria. Aliás, já somos, né? Então, aí é que acontece. Porque assim, a gente vai ter que se adaptar. Como eu estava falando, eu conversando aqui com profissionais da comunicação, muito provavelmente o futuro da comunicação para você eh, divulgar bem os seus conteúdos nas redes sociais, você vai precisar postar mais, quase que 24 horas por dia. Só que quem não está acostumado com isso, então eu tenho um mal-estar a gente tá falando no YouTube. Eu tenho um mal-estar danado para trabalhar com o Instagram. Então, aí eu falo para você, e aí? Exato. Entendeu? O que que você vai fazer? Tem que saber lidar com isso, se preparar para isso. Aí você vai lá trabalhar loucamente, intensamente, e vai deixar de viver. Aí você quer viver ou você quer sobreviver? Ah, e o que que é viver, o que que é sobreviver? Cada um é que nem receita de Neston. Tem várias maneiras de fazer, escolha a sua. Você entendeu? O que que você pretende da sua vida, Mário? Eu pretendo isso, isso e isso. Eu falo, eu tenho mais passado do que futuro. Você ainda tem mais futuro do que passado. Tem gente que está começando Não sei. agora. Acho que eu tô no meio do caminho ali. Eu já tô no meio, mas Então é muito interessante isso, mas olha, André, o que você tem que se preparar é o seguinte: é trabalhar dentro da individualidade você com você mesmo. Uhum. Você tem família, tal, quer constituir família, filhos, mas é você, tem que estar equilibrado emocionalmente para atrair pessoas que estejam do teu lado. Mário, eu gosto de filosofar. Eu vou dar uma de Antônia Bujanra aqui. Uh, Será que eu. Mário Bastos, o que é vida pra você então? É viver e não sobreviver. Simples assim. Simples assim. Discorra mais. Tô dando uma de Antônia. Cara, não, Provocações. viver, vamos lá, viver. O que que é viver? É eu poder primeiro ir aos lugares sem ninguém me levar. Que o dia que começarem a me levar no hospital, me levar no mercado, aí a coisa começa a ficar difícil. Então é uma independência. Viver é estar minha cabeça sã. Eu gosto de pensar. Meu segundo livro, André, que eu lancei, eu escrevi o livro em 2014. Eu não digitei, porque eu estava perdendo a escrita. Ah, isso é coisa de velho. Eu preciso voltar para as minhas raízes. As suas raízes têm 20 anos a menos que a minha e outros têm 40 anos a menos que a minha. Tem que me respeitar. E não adianta dar uma de gatinho, enfiar um monte de monjaro, eu vou pra academia. Cara, 60 anos, velho. Eu já vivi o que você viveu, já vivi o que um monte de gente viveu do meu jeito. Sobreviver. Eu quero. O que que é sobreviver? É você viver em volta de alguma coisa que você nem sabe onde vai dar. O que que você quer? Não, eu quero ter meu cantinho, minha casinha, num lugar tranquilo, sossegado. Então isso é viver, ver meus filhos crescerem e a hora que tiver que fechar os olhos. O que eu falo, na barra do meu caixão, que pelo menos ninguém me xingue. Foi tarde, pô, não estava me devendo. Não, eu quero deixar um Tentar pelo legado. menos ter Deixar um 6 ali legado. pra levar, né? É, Tentar pelo menos ter 6 pessoas para então levar. vamos lá, é isso aí, é saber viver. E dentro disso, do comportamento humano que você tem, as pessoas estão sabendo viver? Cara, é o que eu falo pra você. Tá feliz com o que você tá vivendo? Tô. Só saiba que tudo tem uma consequência para suas atitudes. Dinheiro é bom ou é ruim? Depende do que você faz com ele. Ganhou na loteria, vai, sei lá, vou comprar 50 quilos de cocaína. É bom? É ruim? Ou eu vou empreender alguma coisa? Ou eu vou usar para outra coisa? Livre-arbítrio tá aí para isso. Então é você. E aí, o não se preocupar com o outro. E essa sociedade de hoje, ela tá muito preocupada com o outro e tá deixando de se preocupar com si mesmo. E isso é prejudicial. Grande Mário Bastos, psicanalista, palestrante, professor, tantas outras funções, ator, brinquei já, compositor, É, empresário, enfim. jardineiro ainda não, mas Jardineiro cozinheiro eu comecei, mas Ah, é? jardineiro não. Mário, queria agradecer demais sua presença aqui, bate-papo de alto nível, pra gente fazer essa reflexão. E repito, né, pra quem tá acompanhando e quem é dessa nova geração, cara, longe disso de ser uma crítica, são duas Uhum. pessoas de gerações diferentes, Sim, somos gerações né? diferentes. Eu com a minha geração, o Mário com a visão dele. É interessante e até me desperta isso, né, de trazer alguém mais jovem também,
talvez um estudante de psicologia, um estudante de Sim, psicanálise para entender, essa como nova é, geração. como é o outro lado da É. história, E assim, não é uma crítica, mas é um olhar, é um ponto de vista da onde está caminhando. onde a gente respeita o do outro e o outro respeita o da gente, isso que é o mais Exatamente. importante. E isso que é legal, acho que esse bate-papo foi bem legal para trazer essa reflexão. Eu falo sempre, o Vitrine Alternativa tem esse objetivo, né, da gente, promover ideias, promover reflexões nas pessoas. Eu acho que a gente atendeu bem esse objetivo aqui com a sua presença, por isso que eu agradeço demais, viu, Mário, Obrigado, presença André. aqui e reforçar para você voltar numa outra oportunidade, viu, Sempre que você que o precisar, assunto rende, dá para fazer 2 horas aqui temos tranquilo. histórias e histórias, isso que é Sim, importante, né. O ser humano viver uma vida e não ter uma história para é contar, verdade. ele tem que repensar, E eu gosto de contar história, viu, acho que é por isso que eu sou jornalista. né. É, porque eu gosto de contar história. É, eu no caso não sou jornalista Não, de mas você de tem história mas boa. eu tenho bastante história para Tem, contar, viu. tem. Mas obrigado, Valeu, Mário. André. Obrigado mais uma vez, Até viu. a próxima. Até. Obrigado e agradecer também você que ficou com a gente aqui, agradecendo mais uma vez. E melhor jeito de você agradecer também, a gente tá falando desses meios digitais e tal, é dando joinha, viu. Isso ajuda bastante a gente. Fortalece demais o nosso trabalho aqui dentro do Vitrine Alternativa, dentro do nosso canal Central Podcast. E fique com a gente, porque em breve, toda semana, tem novidade dentro do Vitrine Alternativa, dentro do Central Podcast. Gente, valeu demais. Muito, mas muito obrigado mesmo pela audiência. A gente se vê numa próxima. Tchau.